Pastor Fábio Gomes. Deixa Deus te usar. Amém. Glória a Deus. Queridos, a paz do Senhor, amém? Abre comigo no Salmos 22. Salmos 22. Amém. Amém? Glória a Deus. Eu quero, antes de mais nada, louvar a Deus, queridos, que é o nosso Pai maior, e louvar a Deus pela vida de cada um dos papais presentes, amém? Deus possa continuar os abençoando, aos amados que atenderam o convite, amém? Até por conta dessa maravilhosa apresentação de nossas crianças, que Deus possa os abençoar cada vez mais, amém? Eu quero agradecer a Deus, irmãos, pois verdadeiramente Deus está neste lugar, amém? Salmos 22, verso 1. Salmos 22, verso 1. Nós vamos ler a parte A, que é até o ponto de interrogação, amém? Diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Amém, queridos? Você pode ler? Amém? Eu vou contar de 1 a 3 e você vai ler no tempo 3. 1, 2, 3. Deus meu, por que me desamparaste? Podei-vos assentar. Amém, queridos? Eu tentei fazer um esboço, mas não consegui. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A parte boa é que Deus tem falado aos nossos corações, e eu louvo a Deus. Nós temos uns papais aqui muito guerreiros, amém? Temos umas mamães que também fazem papéis de pai, amém? Eu quero louvar a Deus pelas vossas vidas. Já já Deus vai desenrolar algo aqui muito tremendo, amém? Amém, queridos? Amém. Queridos, esse relato que nós acabamos de ler nos Salmos, escrito por Davi, ele se repete. Nós sabemos que nas margens da sua crucificação, pelos pecados imputados a ele, pelo pouco entendimento da nação de Israel, Jesus, ele vai ao madeiro, ele morre por nós, nos dando total condições de vivermos tudo que nós estamos vivendo aqui. E já as suas últimas palavras, segundo o relato de João, ele fala na sua língua nativa, ou seja, o hebraico, que ele vai dizer: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzindo quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Você vai observar, amém, os amantes das Sagradas Escrituras, os frequentadores da escola bíblica, que você conta no dedo as vezes que Jesus tratou o Deus Pai como Deus. Todas as vezes que ele foi interrogado, e muitos queriam saber se de fato ele era o Filho de Deus, a alguns ele dizia: tu dizes. A outros ele confirmava, ao ponto de até mesmo aqueles que andavam com ele, a saber, Filipe, certa feita disse: quando é que nós veremos o Pai? E ele respondeu: você anda comigo, ceia comigo, se assenta comigo.
e ainda não me conhece? Quem vê o Pai, vê a mim. Quem vê a mim, vê o Pai. Dos relatos desse mesmo Cristo, falando a respeito do Pai maior, você vai ver em João 17, e a Bíblia classifica esse capítulo em especial como a oração de Cristo a respeito da sua responsabilidade dada pelo Pai. E ele vai dizer o seguinte: a todos quantos tu me deste, a nenhum eu perdi, a não ser aquele que mesmo se perdeu, a saber, o filho da perdição, ou seja, Judas Iscariote. Os demais eu lhe apresento, porque nós nos tornamos um. Assim como eu e o Senhor Pai somos um, todos nós nos tornemos um. E você vai observar que somente no capítulo de número 19 e o versículo 21, se eu não me engano, que traz o relato ora lido, que o salmista no Salmos 22 nos aclara, dessa vez quem fala é Davi, pois Davi sofria uma perseguição por conta das suas atitudes. E você vai ver que é a única vez que Jesus não chama Deus de Pai, mas simplesmente de Deus. Isso me chamou a atenção para partilhar com os irmãos. Parece uma coisa comum, parece uma coisa corriqueira, mas não é. Se você é um leitor que medita, não somente lê, mas procura atentar-se para as curiosidades e fatos que as Sagradas Escrituras saltam, ou nos apontam, ou nos mostram, de maneira a nos chamar a atenção. Torno a dizer, em todo tempo Jesus se referia a Deus como Pai, mas neste interim, ele não vai tratá-lo como Pai, mas sim como Deus. E ele não vai dizer Pai meu, porque se ele usa esse termo, porque é um sentimento que tem sido muito hostilizado, desprezado, minimizado, como se o Pai não amasse, como se o Pai não se importasse. O Pai geralmente é tido como vilão, e de fato muitas das vezes o é, porque o Pai corrige, o Pai é severo, o Pai é quadrado, o Pai é chato, mas o Pai também ama, sim ou não, sim ou não, sim ou não? É claro que quando a gente vai falar do amor de uma mãe, até o próprio Deus traz um relato. 49 de Isaías, versículo 15, Deus fala a respeito do amor de uma mãe, ainda que seja abaixo do seu amor, mas ele vai dizer que ainda que seu pai e sua mãe, não, pode porventura uma mãe que amamenta não se compadecer, de maneira a abandonar o seu filho, eu, o Deus Pai, jamais o abandonarei, está escrito. E o que me chama a atenção é que muitas das vezes quando a gente vai falar a respeito de um pai, eu digo um pai que se importa, eu digo um pai que é guerreiro, eu digo um pai que há de dar a vida pelo seu próprio filho. Essa é a figura de um pai, porque geralmente quando a gente vai falar de um amor, é o amor de mãe, mas o pai também tem a sua importância. Só que tem uma coisa, irmãos, quando Jesus vai falar Deus meu, e não Pai meu, ele sabia que algo muito forte, muito pujante estava sendo construído. E o que era, pastor Fábio? Jesus estava construindo um direito, uma salvação. Ele estava dando fé pública e ação de um benefício para quem não tinha direito de nada, a saber, nós. Então Jesus sabia que se ele naquele momento gritasse Pai meu, alguma coisa poderia acontecer, eu não sei. A minha mente me leva, irmãos, ao trono
dos céus. Eu fico imaginando, irmãos, um pai que quando um filho chama, quando um filho grita, quando um filho pede alguma coisa, é muito difícil um pai não se esforçar para dar, porque um pai de verdade se dedica, um pai de verdade se esforça. Eu acho que talvez por isso Jesus não grita, Pai meu, mas sim, Deus meu, Deus meu. Aí talvez tu me pergunte, e por que Deus não se moveu? Porque esse Deus, irmãos, ele não trabalhou instante algum pela emoção, mas Deus trabalhou em todo o tempo pela razão. E é por isso que nós estamos aqui. Escute isso aqui, queridos. Todos nós sabemos que Jesus subiu o madeiro com que propósito? Levar sobre si os nossos pecados. E segundo relatos de Isaías 59, verso 1 e 2, a Bíblia diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas, nem tampouco seus ouvidos, para que não possa nos... Mas tem uma coisa que faz separação entre Deus e o homem, entre o homem e Deus. Aí talvez tu me pergunte o que, pastor? Diga pecados, iniquidades. E por aí você já começa a entender por que o Deus Todo-Poderoso, irmãos, deixou seu filho ser levado ao madeiro, crucificado por homens limitados e pecadores, mortais, comedores de arroz e feijão, porque tinha um propósito por trás disso, Noel. Escuta isso aqui, irmãos. Todas as vezes que Deus vê um servo, um filho amado, em situação adversa, e ele não socorre, não é porque ele é mau, não é porque ele é surdo, não é porque ele está fazendo ouvido de mercador. Diga para o seu irmão, tem algo muito maior por trás. Quem tem mão para levantar, já vou soltar a primeira aqui. Escreveu o apóstolo São Paulo aos Romanos: esta leve e momentânea tribulação que vós estão atravessando não será suficiente para impedir a glória do Deus Pai, que há de ser revelada somente àqueles que creem. Quem toma posse? Somente aqueles que acreditam. Quem toma posse? Então catuca teu irmão aí na quinta costela, diga para ele: se passa por tribulação e verdadeiramente tu é filho, racha o bico, começa a dar glória, porque Deus permite aprovação, Deus permite situações que é para o nome dele ser glorificado. Quem concorda, me dá um sinal, pelo amor de Deus. Trabalho. Oh, meu Deus, eu sinto ele aqui. Tem uma conversa de pai para filho hoje aqui. Tem uma conversa de pai para filho hoje aqui. De vez em quando tem algumas discussões de quem é filho, quem não é. O que me chama a atenção, irmãos, e eu gosto sempre de citar esse versículo, Deuteronômio 30, versículo 15. Deus diz assim: está diante de ti o bem e o mal, a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. Interessante que Deus bota diante de nós a oportunidade de escolher, mas perceba que Ele mesmo escolhe porque nós não sabemos, e o que me chama a atenção é que nós não sabemos escolher, mas catuca teu irmão, diga: Ele sabe. Diga: Deus te escolheu. Certa feita me perguntaram: você tem certeza que tu é filho de Deus? Aí eu retruquei fazendo uma pergunta: por que você me faz essa pergunta? Porque tem tanta gente que se intitula filho de Deus. E eu falei para ele: mas baseado em que tu me faz essa pergunta? Ele falou: não sei. Eu falei: então eu vou te responder. O que me chama a atenção é que esse mesmo Cristo, que é a segunda pessoa da Trindade, simbolizando Deus Filho, que decidiu descer à terra, esse mesmo Filho de Deus, que quando vai se entregar no madeiro, por pessoas pecadoras, irmãos, pessoas que viviam às margens da sociedade, aí talvez a pergunta desse cidadão era baseada em nossas ações antigas, e ele fazia uma comparação: como é que pode ser uma pessoa tão ruim, uma pessoa tão pecadora, uma pessoa com a mente tão fértil para fazer maldade, pode se titular filho de Deus? Eu falei: aí que está o segredo. Porque a gente só se torna filho legítimo quando a gente confessa Jesus como Senhor. Mas há uma escolha da parte dele.
Porque é Ele que coloca dentro de nós o desejo de confessá-lo e se aproximar dEle. Mas a escolha é dEle. E o que me chama a atenção é que quando um pai e uma mãe vai gerar uma criança, eles não podem decidir, embora a ciência está bem avançada, mas na maioria das vezes eu creio que você não vai decidir o sexo, a maneira, ou quem é a pessoa. Deus já tem esse privilégio. E Ele disse assim para mim: mas nós não seríamos bastardos? Eu disse para ele: melhor ainda. Porque quando você vai no orfanato, você escolhe a criança. Ele não entendia. Eu falei: pega essa aí e não me pergunte isso nunca mais. Deus decidiu nos escolher. Nós não somos obra do acaso ou não surgimos do nada. Deus, Ele decidiu nos escolher. Uns mais ajeitadinhos, outros menos, outros mais educados, outros menos, uns cultos, outros incultos. O que importa é que nós fomos escolhidos. E só quem é escolhido, irmãos, pode escuta isso aqui. Oh, meu Deus. Eu fico imaginando José, irmãos. José, noivo de Maria, esperando no Senhor o dia e a hora. Só que Deus ocultou isso de José. Deus também não permitiu que José desse o nome. Mas Deus concedeu a José um privilégio. Adivinha qual? Criar o Filho de Deus. Irmãos, a Bíblia diz assim: sendo José justo. Aí a gente já entende o porquê do privilégio. Porque quem tentar calcular, medir ou trazer com exatidão o critério das escolhas de Deus, olha como é que vai terminar. Que Deus escolhe um José justo para criar o seu filho, e escolhe um Jacó todo torto para dar fé pública à sua linhagem. Se tu não sabe, Judá é filho de Jacó. E se tu puxar a biografia de Judá, tu fica espantado. Da linhagem da qual Cristo surgiu. Ainda que tenha criança no recinto, eu vou ter que dizer isso aqui: Judá foi enganado pela sua nora para gerar. E dessa geração, desse incesto, Cristo vem surgindo. Pastor, onde é que você quer chegar? Estamos diante de um memorial, Santa Ceia. E se tu ficar medindo quem deve, quem não deve, quem é digno, quem não é digno, é melhor você não participar, porque o julgamento não pertence a você. Agora, se você entende que você é filho, que Jesus te ama e que Ele te escolheu, isso é que importa. Ai, 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 ai. No outro dia, Diaconisa Penha, eu encontrei um amigo, que é amigo meu, do Wilson, também comum, até conhece a pastora Patrícia, mas nós não chegamos a ter tantos contatos assim. Aí eu falei para ele: vamos lá na igreja. Ele: fazer o que, rapaz? Eu sou bem sucedido, eu tenho um bom emprego, eu tenho 2 apartamentos, eu tenho um bom carro, eu não preciso, não devo nada a ninguém, minhas contas estão em dia. Eu falei: realmente você não precisa, porque aquele lugar lá é só para quem é necessitado. Porque quem se acha justo não entra por essa mente. Quem reconhece que sem Ele não dá, que sem Ele não dá para caminhar, não dá para viver, só quem reconhece que é dependente dEle. Ai, 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 ai. Alablando aí que faço. Eu sinto Ele aqui. Eu sinto Ele aqui.
Aí talvez Xavier, irmão Marcos, talvez você me pergunte, então pastor, para ser filho de Deus, tem que andar na contramão do mundo? Sim. Então como é que essas prerrogativas que o Senhor usa, que parece que o injusto é justo, né? Não, o critério de Deus é te escolher, e o nosso critério é andar no trilho dele. Se roubava, não rouba mais, se mentia, não mente mais, tudo aquilo de ruim que fazia, deixa de fazer, e se tornará filho de Deus. Diga, este é o mistério. O mistério é esse. E por que Jesus foi desamparado? Porque ele carregava sobre seus ombros nossos. Está fraco, ele carregava sobre os seus ombros nossos. Porque Deus é justo. Por isso que Jesus não chamou de pai. Porque se Jesus grita, pai, Jesus, oh Senhor, me perdoa, estou aqui no seu altar, tudo aqui é seu, tudo aqui é para a sua glória. Mas no momento ele teve um pico de amnésia e caindo na realidade, porque é duro, irmãos. Pergunta para o seu irmão, já intercedeu pela vida de alguém? Você já fez uma vigília de oração pela vida de alguém? Hã? Jardim do Getsemane. Jesus por 2 vezes vai pedir seus discípulos que o ajudem a orar. Quando ele volta, se encontra dor. Jesus então vai dar um tiro de flecha. E lá no particular com Deus, a Bíblia diz que ele transpira. E ele vai liberar tais palavras, se possível. Se possível. Se possível. Se possível. Irmãos, falo eu, Fábio Gomes, que se Jesus diz assim, pai, eu quero voltar para o céu, não dá para mim, carregar o fardo do Fábio Gomes é muito duro, carregar o fardo do Noel é muito duro, do Eliabe, do Wellington é muito duro, eu quero voltar. Mas Jesus pensou, até que dá para dar jeito nele sim. Todavia não seja feita a minha vontade, mas seja feita a sua. Deixa eu te dizer um negócio aqui para simplificar, para a gente encerrar. Jesus não quer ninguém obrigado, Jesus não quer ninguém empurrado. Se essas palavras não te convencer nem te converter, eu vou lhe entender. Agora, se você deseja, se você quer, ele também quer. O que ele quer, pastor? Mudar a história da sua família, te tirar desse marasmo, acabar com essa opressão, essa depressão que bate na tua porta. Porque quando você aceita Jesus como teu Senhor, ele começa a trabalhar no teu ser. Ninguém te diminui, ninguém te despreza, porque o Criador de tudo, de todos te ama e não abre mão de... Só quem crê nessa palavra. Oh, meu Deus. É porque às vezes a gente fica preocupado com A, B e C, que não deu atenção, que não ligou, que não mandou mensagem. Querido, tem um Wi-Fi chamado Wi-Fé, que não cai, que não desliga. A hora que tu chamar, ele está prontamente para te ouvir. Quem é ele? É o Deus Pai todo poder. Só quem é filho, dá um salto dessa cadeira aí. Fique de pé, por gentileza, fique de pé, fique de pé. Adore a ele. Cadê o Aviva? Aviva jovem. Aviva jovem, por gentileza. Aviva jovem, cadê vocês? Deus meu, Deus meu. Deus meu, Deus meu. Por que me desamparaste? Você pode repetir, diga Deus meu. Diga Deus meu. Agora diga palavras do meu Senhor Jesus, que carregou consigo. Eu falo no plural mesmo, os meus pecados. Eu não sei o que. Quem não tem pecado não precisa nem repetir tais palavras. Deixa eu te falar um negócio aqui. Deixa eu te falar um negócio aqui. Ninguém aqui é melhor que ninguém. Ninguém aqui é melhor que ninguém. Eu tenho observado aí, irmãos, chega a dar nojo.
Eu só não jogo minha TV fora, que ela custou muito caro. Mas o que a mídia está fazendo, irmão? Entrou um comercial lá, falando de família, irmãos. Não mostrou um casal hétero. Entrou um comercial falando de família e casais. É uma beijação daqui. Eu vou falar, pode filmar isso aí. É casal daqui, casal de lá, casal de... Não tinha um homem com uma mulher. O meu tom de pele é escuro, eu sou negro, autêntico. Eu sou filho de 2 crioulos. Diga glória a Deus. Mas ninguém me diminui por isso. Eu não sei a cor de Deus. Acho que Deus é vermelho, como o meu sangue, como o meu coração. E eu também não acredito nesse Cristo bonitinho, de olho azul, cabelo bom, que se apresenta. Na sua essência ele é um anjo. A sua essência é espiritual. Agora o lugar, o território em que ele encarnou, não tem como ele ser lourinho e esse cabelo maravilhoso que se apresenta. Aqui no Brasil é pretos carapes. Duvido que na identidade dele não está lá pretos carapes. Eu não sei o que é isso. Mas também pouco me importa a cor de Jesus. Eu sei que Ele me ama. Quem se sente amado? Quem se sente amado? Então faz o seguinte, levanta essa cabeça aí, ó. Para de procurar, sei lá, dinheiro no chão, formiga contando formiga. É tanta gente andando assim, ó. Você é filho de Deus, cara. Você sabe o que é ter o privilégio de ser filho de Deus? Todas as vezes que questionavam Jesus, tu é o filho de Deus, com muita honra. Tu dizes. Nós somos filhos de Deus, querido. Você não tem a fortuna do Neymar? Você não tem a fortuna aí dos grandes nomes aí das mídias? Mas o que Deus tem reservado para você, olho não viu, ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem. Me ajuda, diga para esse irmão, para essa tua irmã, diga, acredita nisso. Diga, a qualquer momento vai cessar as contas, não vai ter dor, não vai ter tristeza, e Ele vai enxugar toda lágrima dos olhos. Peraí. Nós já vamos adorar. Diga para o teu irmão, Ele vai enxugar toda lágrima dos olhos. Diga, dos olhos. Diga, não é do rosto, é dos olhos. Diga, vai cessar a lágrima. Não vai ter lágrima. Quem crê nessa palavra? Quem crê nessa palavra? Alguém no nosso meio que estava com dúvida se é filho ou não, ou se não tinha ciência do que é de fato ser filho de Deus, corre aqui. Pastor, eu sou filho, mas estou numa luta só. Tu acha que o fato de você ser filho vai te isentar de passar pelas pelejas? É justamente por ser filho que você vai triunfar diante da peleja. Você não pode ter o pensamento do bandido? Se tu és filho de Deus, se tu é, desce daqui, tira a gente daqui. Não, justamente por ser filho de Deus que eu vou vencer aqui. Quem está entendendo? É que tem gente que pensa porque é filho de Deus não pode ter desemprego. Eu sou filho de Deus, eu não posso ter enfermidade. Olha a biografia dos grandes heróis. Leia Hebreus capítulo 11. Você vai ver só uma coisa. Leia lá um por um, tudo da antiga aliança, ou seja, do Antigo Testamento. Leia lá que você vai ver. Todos venceram. Todos triunfaram. E alguns morreram sem ver, com os olhos carnais, a promessa se cumprir. Mas se cumpriu na sua geração. Se você dava um glória bem alto. A tua família não será mais a mesma por sua causa.
O seu posicionamento muda todo o histórico da sua família. Não preciso relatar que você sabe. Você é inteligente, você sabe onde é que o diabo tem tentado entrar, onde é que ele atuou até você se alinhar com os céus, onde é que ele triunfou. Hoje eu quero declarar a falência do diabo no meio da sua família, na sua geração, na sua casa. Quem toma posse desta palavra? Acabou! Grita, grita, acabou, diabo! Oh, glória a Deus! Aleluia! Nós somos filhos. Cadê você que tinha dúvida? Que entrou aqui sem saber, mas hoje é o dia, chegou a hora. Deus quer mudar a história. Deus quer transformar a circunstância. Cadê você? Cadê a primeira pessoa corajosa? Eu preciso assumir essa posição de filho de Deus. Abraça, abraça, abraça. Isso, Martins. Rabagai, tchau, mandaragai. Cadê a segunda pessoa, irmãos? Cadê a segunda pessoa? Isso, minha filha, cadê as irmãs que oram? Abraça essas vidas aí. Abraça essas almas. Cadê a terceira pessoa? Cadê a terceira pessoa? Cadê, 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 cadê? Acabou, Natália. Aliança renovada por dentro e por fora. Aliança com Deus e aliança do casal. Quem crê, irmãos, na vitória do casal, irmãos? Cadê a terceira, a quarta pessoa, irmãos? A hora não espera. Cadê a terceira e a quarta pessoa? Eu preciso orar. Cadê a terceira e a quarta pessoa? Eu preciso orar. Posso orar, igreja? Depois não vem pedir oração. E eu não permito nenhum obreiro orar. Pode sair falando mal. É agora. A hora de envergonhar o cão é agora. É agora. Alabrando. Alabagai. Estende a mão para cá, igreja. Estende a mão para cá. Arabagai. Mereguidu que andarabagai. Alabrando e que é fácil. Alabrando, rebidica alabagaio. A igreja precisa entender o relato de 1 Samuel 2, versículo 7. É Deus quem empobrece, é Deus quem enriquece, é Deus quem tira a vida, é Deus quem a dá. Ou seja, tudo procede de Deus. Se você confiar o teu caminho, seus passos ao Senhor, suas noites serão melhores dormidas. Você vai perder menos noites de sono, a não ser com vigília de oração e agradecimento, porque quem confia no Senhor, como diz o salmista no Salmo de número 37, verso 4: deleita-te no Senhor e Ele concederás o desejo do teu coração. Não quer dizer que você não vai ter dias de luta, dias de peleja, mas você vai jogar para cima, você vai jogar para o alto e dizer: Senhor, eu confio em Ti, eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez o céu. Deus é dono de tudo, irmãos. Não tem Ásia, não tem África, não tem Europa, não tem América. Está tudo no controle de Deus. Os oceanos estão na palma da mão de Deus. Os céus Ele mede a palmo, os montes Ele mede como um chaveirinho de precisão. Nada foge do controle de Deus. O homem se intitula alguma coisa, sem Deus ele não é nada. Somos filho e ninguém tira esse título. Não tem dinheiro que pague esse título, Eduardo. Não tem afora dinheiro que pague esse título. Não tem green card, não tem permissão para entrar em nação. Porque onde nós vamos entrar é confessando Jesus como Senhor. Entraremos no céu. Quem crê nessa palavra? Estende a mão para cá, vamos orar, bondoso e eterno. Está aí o casal, Senhor. Ajuda teus servos. Há muito tempo que eu não vejo uma igreja tão ligada com o Senhor. Há muito tempo que eu não vejo a tua noiva tão compenetrada. Esse ambiente é ambiente de milagre, evangelista André. Ó Deus, toma a vida de Natália e de Gabriel Martins. Guarda os teus servos, cerca eles,
Cerca eles, Senhor, com os teus anjos. A função do anjo que guarda, a função do anjo que esconde. Visita a mente e o coração dos teus filhos. Visita a mente e o coração deles, Senhor. Jogando por terra todo dardo inflamado do maligno. Coloca o capacete, a couraça, Senhor. Coloca, Senhor, a sandália da preparação. Toma, Senhor, teus filhos e coloca a sua couraça, a sua armadura. Ó Deus, que este casal venha fazer a diferença na terra do vivente. Pois o Senhor não une só pessoas, mas une também propósito, ó Deus. Nós louvamos o teu nome, ó Pai. Nós louvamos o teu nome, ó Pai. Ó Pai, e glorificamos. Abençoa teus servos. Abraça aí, gente. Abraça aí. Quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobre, amando graça em mim. Eu desconheço outro amor.